do teu irmão, deixa o Senhor Jesus ministrar o teu coração, deixa o Espírito Santo, amém, visitar a sua vida. Estamos na terça-feira do ensino, mas também culto de avivamento, né, irmão? A busca do Espírito Santo, amém? É momento de nós buscar a presença do nosso Deus, é momento de buscarmos ao Senhor todos os dias da nossa vida, amém? Glória a Jesus. Fecha os teus olhos, deixa o Espírito Santo tocar aí ao teu coração, deixa o Espírito Santo visitar a tua mente, visitar o teu ser nesta noite aqui neste lugar, porque Ele merece, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Deixa o Espírito Santo visitar o teu coração. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos neste lugar, Pai. Recebe aqui o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso cântico. Aqui, meu Deus, nós iremos entoar louvores ao teu nome agora. Em nome de Jesus, Senhor. Ministra sobre nós a tua presença. Ministra sobre nós a tua unção, Pai. Só tem liberdade, Senhor. Venha sobre aqueles que estão de coração aquebrantados, aqueles que estão de coração rendido a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Vem sobre o Teu povo, vem sobre os Teus filhos aqui agora. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, Pai. Te adoramos, Senhor, buscamos a Tua face em oração e rendição, em nome de Jesus, Pai. Vem sobre os Teus filhos aqui agora, Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Sou Teu templo, em nome de Teu Jesus. sacrifício. Vem sobre nós, Pai, vem sobre os Teus filhos. Senhor, vem sobre a Tua igreja, Pai, vem sobre os Teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Te adoramos neste lugar, Senhor. Chamamos o céu para este lugar, Senhor. Buscamos a Tua face neste lugar, Senhor. Aleluia. Tu és o nosso Deus, Pai. Tu é o Senhor das nossas vidas, Senhor. Tu é o Deus da nossa salvação, Pai. Eu não Aleluia. posso ficar de pé diante da Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Sou Teu Senhor, nós somos templo e morada do Teu Espírito Santo. sacrifício. Nós pertencemos ao Senhor, Pai. Vem queimar em mim. Acende a Tua chama em nós, Pai. E sou Teu templo. Acende a Tua chama em nós, Senhor. Teu sacrifício. Acende a chama do Teu Espírito Santo em Teu nós. altar. Vem Aleluia. queimar em mim. Oh, glória a Deus. E caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. E caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. E caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo
Purifica nesta noite, Pai. Purifica nossas vidas, Senhor. Purifica o nosso coração. Purifica nossas vidas, Senhor. Venha sobre o teu povo, venha sobre os teus filhos. Vem sobre a tua igreja nesta noite, Pai. Teu sacrifício, Alabai, daramassou, decalabai. teu altar, Eleva, darassui, derabastai. Vai dissipando as trevas, Senhor. Vai dissipando, meu Deus, a frieza. Vai dissipando, meu Pai, a frieza. E vem com a brasa viva do altar, Senhor. Vem com a brasa viva do altar nesta noite, Pai. Alamanda, lamanda, diante da tua glória. Sai, decai, demais. Eu não posso ficar de pé, Jesus, diante da tua glória. em nome do Senhor Jesus, Pai. Vai dissipando, Senhor, as trevas. E vem com a tua luz sobre nós. Vem com a tua luz sobre nós, Pai. Ilumina o nosso coração, Pai. Ilumina a nossa mente, o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito. Seja renovado no Senhor, Pai. Acende a chama em nossos corações. Acende, Pai. Fogo do céu, queima este altar. Mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar. Mostra pra este povo que há Deus em Israel. E caia fogo do céu, queima este altar. Mostra pra Deixa a presença de Deus. Deixa a presença de Deus ser derramada sobre a tua vida aí agora. Receba da presença de Deus aí agora sobre você, sobre a sua vida aí agora. Feche os olhos. Continue adorando o teu Deus aqui neste lugar. Alabai, deraba, so, derabastei. Elei, kamandarava, sui, delabastei. Acabançou delai, bandora sui, decarastei, facei. E andamandou via sui, decalabai, dereva sui, demai. Deixa as trevas ser dissipadas e a luz raiar sobre ti nesta noite. Olha aí a luz do Senhor raiando sobre ti nesta noite. Elei, camandorova sui, decalabai, dega sui, demai. Eleva come sui delebe avandarás a calabá. E amando fosse andai que derava sui delebe andarasei. O Senhor te toma pela mão direita e diz: não temas. Erei candamandou via sui delabastei. Ereba so deravia cai sei demando bastei. Vai adorando, irmão Daniel, deixa o Senhor te usar. Vai glorificando a Deus, igreja. Sinta a presença do teu Deus aí, ó. O Senhor quer batizar pessoas agora com o Espírito Santo. Receba agora o batismo com o Espírito Santo. Seja selado agora com a presença de Deus sobre a tua vida aí agora. Seja selado pela presença de Deus aí agora. Aleluia. Erebia sui de calabai. Erevansui de lebastei, calabastei, fai. Eremandou via sui de calabai, derevasu, deravassai. Olha aí a presença de Deus sendo derramada sobre a tua vida. Aleluia. Dele pureza. Vai
adore. são todas Enquanto você as adora, Ele derrama a água do coisas. Espírito sobre a tua vida nesta noite. E porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Levante as mãos e adore. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Para ti, Diga, Senhor. e a ele a glória, a ele a glória. É para Ele isso, E exalte a a Ele. ele a glória. Sinta a presença dEle neste lugar. Alabai, E pra Deus, louva, sempre, sua, alabai. Aleluia. Diga, e a ele a glória, a ele a glória, e a ele a glória, e pra sempre, amém. Tão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. E quando insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas e o saber e o conhecer de Deus. É por Ele, é para Ele. É para Ele, é para Quão Ele. insondáveis seus juízos e seus caminhos. Diga, Obrigado, Senhor. e a ele Alamandaga-su de cantaramandai, Alamandaga-su de cantaramandagasi. E pra sempre, amém. E a ele Espírito Santo Deus, e a ele a glória. Ele está no meio dos louvores. E a ele a glória. Ele habita no meio dos louvores. Exalta o teu E pra Deus nesta noite. sempre, pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Aleluia. Pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, e a ele a glória. Te adoramos, Senhor. Recebe o E nosso pra louvor, Pai. sempre, amém. Recebe a nossa adoração, Senhor. Aleluia. Recebe o nosso cântico, Pai. Recebe a adoração do teu povo, Senhor. Olha o teu povo que se expressa, que te adora, que levanta a mão para o santuário e bendiz o Senhor, Pai. Alamandarai com vós suiderabaté sai. Cai me andai a soi delebe andaravá soi de cai sei. Ariam andai a soi de cabe a sei da labastei.
Olha a mãe da caia soda, olha aí a presença de Deus, olha aí a água do Espírito sendo derramada sobre vós aqui agora. Ela ainda mais sei candalavassia fai. Obrigado, Jesus. Continua conosco, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra aí a tua Bíblia, igreja. 1 Coríntios capítulo 4 e o verso de número 1 e o verso de número 2. Glória a Jesus. Deus habita no meio dos louvores e Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. 1 Coríntios capítulo 4, o verso 1 e o verso de número 2. Você que tem Bíblia em mãos, você que não tem, junta perto de alguém que está com a Bíblia, com a palavra. 1 Coríntios 4, verso 1 e verso 2. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro do ministério de Deus, dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se no despenseiro que cada um se ache fiel. Vamos ler de novo. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se no despenseiros que cada um se ache fiel. Santo Deus, fala com a tua igreja. Só tem liberdade, Senhor, que eu não fale nada mais, nada menos do que a tua palavra. Só tem liberdade para operar neste lugar. Faz assim para conosco, em nome de Jesus. Queridos, você pode ficar à vontade. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Eu quero pregar hoje sobre a recompensa da fidelidade. Quando o apóstolo São Paulo escreve as suas palavras à igreja de Corinto, no capítulo 4, o verso 1 e 2, Paulo orienta aquela igreja para que aquela igreja entendesse a consideração que o mundo tem que ter do homem e da mulher de Deus, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, que as pessoas que nos cercam, as pessoas que estão diante de nós, elas possam nos considerar como ministro de Cristo e também despenseiro dos mistérios de Deus. O ministro é aquele que é um representante. O ministro, ele é um representante. O ministro da fazenda, ele representa o ministério da fazenda. O ministro da educação representa o ministério da educação. Então Paulo está falando aqui que o mundo, ele precisa nos considerar como ministro de Cristo, aquele que é um representante de Cristo na terra, diante deste mundo. E também os homens nos considerem como despenseiro. O despenseiro é aquele que dispersa, é aquele que tem para entregar, é aquele que tem para distribuir. Que os homens possam nos considerar como despenseiros do mistério de Deus. Ou seja, mas esse ministro e esse despenseiro, ele requer-se uma fidelidade. O verso de número 2 diz: além disso, requer-se do despenseiro, requer-se que ele tem que ser um homem fiel, que
que eles se achem fiel e íntegro. A Bíblia, irmãos, ela classifica os habitantes da terra em dois grupos. Primeiro, os fiéis e os infiéis. Só existe dois grupos de pessoas na face da terra. Comigo, os fiéis e os infiéis. Irmãos, os fiéis, eles são os infiéis, ou seja, eles são muitos, mas os fiéis, eles são poucos. Quando você abre a tua Bíblia aí no Salmo 12, verso 1, o salmista está falando sobre a falsidade, e ele diz que falta homens fiéis, porque o número de pessoas infiéis, o número de pessoas falsas havia crescido, havia aumentado. Então o salmista diz no Salmo 12, verso 1, que estava faltando homens fiéis. Então nós percebemos aqui nessa classificação que os infiéis são muitos, mas os fiéis são poucos. A maioria das pessoas, ou uma grande parte delas, elas preferem a infidelidade do que a fidelidade. Eles preferem ser infiéis do que ser fiel. E quando nós lemos aqui, irmãos, nós precisamos entender, precisamos se esforçar para nós fazer parte do grupo dos fiéis, que nós não venhamos fazer parte do grupo dos infiéis, porque os infiéis, eles desagradam a Deus, mas os fiéis, eles agradam a Deus. E Deus, ele procura os fiéis da face da terra. Deus procura aqueles que andam em fidelidade. Abra aí a tua Bíblia comigo, em Provérbios 20, verso de número 6. Os fiéis, eles não são fáceis de serem encontrados, mas os infiéis você encontra em qualquer parte. Os infiéis você encontra em qualquer lugar, mas os fiéis não. Os fiéis, eles são difíceis de serem encontrados. Abra aí a tua Bíblia em Provérbios 20, o verso de número 6. Diz assim a palavra, Provérbio 20, verso 6: cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Então, irmãos, que nós precisamos fazer parte, ou pertencermos ao grupo dos fiéis, e jamais pertencer ao grupo dos infiéis. Os olhos de Deus, irmãos, procuram os fiéis da terra. Salmo 101, verso de número 6. Abra a tua Bíblia. Os olhos do Senhor está procurando os fiéis da face da terra. Salmo 101, verso de número 6. Abra aí a tua Bíblia comigo, para que nós venhamos verificar este texto aqui. Salmo 101, verso de número 6. Olha só que diz a palavra do bom Deus. Olha que diz a palavra do Senhor: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, e o que anda no caminho reto, esse me servirá. Então Deus está procurando quem? Os olhos do Senhor estão à procura de quem? Dos infiéis? Não. Os olhos do Senhor estão à procura dos fiéis. E a palavra diz que aqueles que andam em retidão, em caminho reto, este me servirá. Então, irmãos, os olhos do Senhor estão à procura de homens fiéis. Será que quando Deus olhar para a terra, será que Deus pode
nos encontrar. Pode me encontrar sendo fiel. Pode encontrar você sendo um homem fiel. Pode encontrar você sendo uma mulher fiel ao Senhor. Porque os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Agora, irmãos, abra a tua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 11. Esse aqui é o conselho da palavra para as mulheres. As mulheres crentes, ela deve ser fiel em tudo, principalmente as esposas, principalmente as servas de Deus. Elas precisam ser fiel em tudo, irmão, porque a fidelidade, ela agrada ao Senhor. Abra aí a tua Bíblia comigo em 1 Timóteo capítulo 3, verso de número 11. 1 Timóteo capítulo 3, verso de número 11. Diz assim, irmãos: da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Este deve ser o padrão da mulher de Deus. Então as mulheres têm que ser o quê? Da mesma sorte que as mulheres sejam honestas. Uma mulher fiel, irmão, ela não é uma mulher desonesta, sim ou não? Ela é uma mulher que vive enganando, ela é uma mulher fiel. Então, se ela é fiel, ela anda em honestidade. Diga honestidade, honesta. Segundo, ela não pode ser uma mulher maldizente, porque esse maldizer, este murmurar, esse reclamar é falta de fidelidade. Uma vez que ela é maldizente, uma vez que ela é reclamona, uma vez que ela é briguenta, isso prova que ela não é fiel. Porque a mulher fiel, ela não é maldizente, ela não se maldiz, ela não fica reclamando da vida. O que mais a gente encontra por aí é mulheres assim. Aqui não tem, diga glória a Deus. Só tem no outro lugar, aqui não tem, vai dando glória. Irmãos, olha aqui para mim. Também ela tem que ser uma mulher sóbria. Não pode ser uma mulher beba, êmbria. Imagina aí, irmão, uma mulher que enche a cara, né? Não é uma mulher sóbria. A mulher, ela tem que ser sóbria e fiel em tudo. Este é o comportamento das mulheres que agradam ao Senhor. Agora olha aqui para o pastor. Irmãos, é obrigação de cada crente ser fiel. É obrigação. Pastor, é obrigação? É. Já que eu sirvo a Deus, eu tenho que ser fiel. Eu não posso ser um crente, irmão, que eu estou na igreja, mas eu sou infiel. Eu posso até ser, mas essa infidelidade não vai agradar a Deus. Esse comportamento não vai agradar ao Senhor. Então é obrigação de cada crente ser fiel, irmãos. Agora acompanha aí comigo. Devemos ser fiel porque nós somos filhos de um Deus fiel. O Deus que nós servimos, ele é um Deus infiel? Não. O Deus que nós servimos é um Deus fiel. Então, se nós servimos um Deus fiel, eu entendo que eu preciso ser fiel, porque nós estamos servindo um Deus fiel. Quem está comigo, levante as mãos. Irmãos, os crentes, eles devem ser santos, irmãos fiéis. Não podemos ser infiéis, mas precisamos ser irmãos fiéis a Deus. Porque, irmão, o nosso Deus, ele é santo, e ele quer também que nós andemos em santidade, andemos em fidelidade, andemos em santidade, em obediência diante da sua presença. Porque o nosso Deus, ele é santo, e nós também precisamos ser santo. Colossenses capítulo 1, verso 1 e o verso de número 2.
Agora olha aqui para o pastor. Os crentes, irmãos, eles são chamados fiéis em Cristo. Uma vez que nós servimos a Deus, nós somos chamados fiéis a Cristo. Fiéis a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Como diz Efésios capítulo 1, verso de número 1. Fiéis a Cristo. Abra aí a tua Bíblia. Efésios capítulo 1 e verso de número 1. Olha só o que a palavra diz. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Então eu preciso ser fiel em Cristo. Eu não posso viver em Cristo e viver uma vida de infidelidade. Eu tenho que ser um crente fiel. Olhe para mim, porque o nosso Deus se agrada daqueles que são fiéis. Deus, irmãos, Ele se agrada de homens e mulheres que priorizam a fidelidade. Então, comigo, fiéis em Cristo. Fiéis em Cristo. Não é apenas estar em Cristo, mas ser fiel em Cristo. Já que eu estou em Cristo, eu vivo em Cristo, eu preciso ser fiel em Cristo. Já que eu decidi servir a Deus, agradar a Deus, então eu vou priorizar a minha fidelidade. Eu vou priorizar a minha obediência diante do meu Deus. Irmãos, para que nós sejamos obreiros, o crente deve ser fiel e prudente. Porque eu não posso ser um obreiro de Deus, cooperar na obra de Deus sendo um obreiro infiel. Eu vou agradar a Deus? Não. Eu preciso, irmãos, servir a Deus, ser um obreiro, cooperar na obra de Deus, mas sendo um obreiro, que ele é o quê? Ele é um crente fiel e prudente ao Senhor. Um obreiro que tem prudência. Um obreiro fiel a Deus, que anda em fidelidade. Um obreiro que não precisa que o pastor fique empurrando ele, porque ele é fiel, ele é prudente, ele é obediente, ele é crente, ele anda com Deus. Quem está comigo, levante as mãos. Porque, irmão, um obreiro infiel, ele dá trabalho. Ele dá mais trabalho do que serve. E Deus nos chamou para nós servirmos na sua obra, no seu reino, como obreiro de Deus, sendo crentes, sendo fiéis e sendo prudentes, porque assim nós iremos agradar o nosso Deus. Iremos agradar o nosso Deus. Mateus capítulo 24, verso 45, e 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 2, irmãos. E vejamos também Provérbios 13, verso 17. Marca na tua Bíblia aí. Agora, quais são as três áreas críticas da nossa fidelidade? Primeiro, anota: a fidelidade para com a pessoa de Deus. Precisamos ter fidelidade com a pessoa de Deus. Que nós estamos aqui, irmão, para sermos fiéis a Deus. Aceitamos a Jesus para sermos fiéis a Deus. Então a minha fidelidade primeiro é para com a pessoa de Deus. Então eu preciso andar em fidelidade para que eu possa agradar a Deus. Segundo, a fidelidade para com a palavra de Deus. Eu tenho que andar conforme as instruções bíblicas do que a palavra de Deus me orienta. Olhe para mim. O que a palavra me orienta, eu tenho que praticar. Se a Bíblia me orienta a perdoar, eu tenho que perdoar. Se a Bíblia manda eu buscar primeiramente o reino de Deus, eu tenho que. Se a palavra manda eu
perdoar 70 vezes 7, eu tenho que. Se a Bíblia manda guardar a minha coroa, para que ninguém possa roubar ela de mim, eu tenho que guardar a minha coroa. Eu tenho que guardar o que eu tenho, para que ninguém venha roubar a minha coroa. Então, a nossa fidelidade é com a palavra de Deus, irmãos. Eu fico pensando que existe pessoas, irmãos, no mundo por aí, que eles não amam a fidelidade da palavra. Quando a palavra toca no pecado, no erro deles, eles ficam bravos, eles não gostam. Mas nós precisamos, irmãos, nos policiar dentro do que a palavra nos orienta para nós. Quem está comigo, levante as mãos. E a palavra que está sendo falada de Deus, a Bíblia, não é palavra de pastor, não é palavra de quem está falando aqui na frente. A palavra é de Deus, irmãos. E a própria Escritura diz que essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Eu preciso aceitar, irmãos, a palavra, mesmo que ela venha para me corrigir, mas essa correção sempre será para o meu bem, será para a minha aproximação com Deus. Terceiro, fidelidade para com o líder posto por Deus. 1 Coríntios 11, verso de número 1. Leia comigo aí. 1 Coríntios 11, verso de número 1. Está bem pertinho aí. 1 Coríntios 11, verso de número 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo aconselhando aquela igreja, dizendo: olha, eu sou o pastor de vocês, o ministro de vocês, então sejam meus imitadores, da mesma forma que eu sou de Cristo. Ser fiel, irmão. Quando eu falo de ser fiel ao líder, essa fidelidade, irmãos, é aquilo, olhe para mim, essa fidelidade ao líder é tudo aquilo que se trata do reino de Deus, e não de coisas pessoal do líder. Quem está me entendendo? É aquilo que se trata do reino de Deus, e não de coisas pessoais. Eu não posso exigir que um membro seja fiel a mim nas minhas coisas particulares, que é responsabilidade minha, mas pela palavra eu posso orientar o povo de Deus a ser fiel à liderança naquilo que se trata no reino de Deus, nas coisas de Deus, no trabalho de Deus, nas diretrizes da obra de Deus. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então, olha aqui para nós: fidelidade para com o líder posto pelo próprio Deus. Irmãos, porque quem foi que levantou o líder? Não foi Deus? Foi Deus que levantou. Então, que nós, quando falamos aqui de fidelidade, mas essa fidelidade tem a ver com o respeito, a consideração. Por isso que a palavra diz aqui, ó: lembrai dos vossos pastores, daqueles que vos orientaram. Então, todos aqueles líderes que passaram na tua vida, que contribuíram para o teu crescimento espiritual, tenha consideração por eles, orem por eles. Então, essa sujeição aqui, ela é muito importante, irmão, porque nós estamos servindo a Deus, e o respeito com o líder é muito importante. Olhe para mim, isso aqui não é desabafo não, mas eu já passei por lugar que alguém falou para mim: se eu quiser eu mando o senhor calar a boca. Uma pessoa dessa está agradando a Deus, irmão? Não está. E eu nem fui desrespeitoso com a pessoa, eu nem fui bruto com a pessoa. Então nós precisamos entender, irmãos, o respeito com a liderança que Deus colocou ali, porque a partir do momento que Deus não quiser mais aquela pessoa ali, o próprio Deus tira e coloca o outro. Quem está comigo, diga glória a Deus.
Mas enquanto eu estiver ali, vamos abraçar, vamos orar junto, vamos respeitar, vamos estar junto, porque essa é a vontade do Senhor Jesus. Essa orientação da palavra de Deus, irmãos. E como Deus recompensa a fidelidade. Pastor, se eu for fiel, Deus vai recompensar a minha fidelidade? Vai, irmão. Se você for fiel a Deus, a sua fidelidade será recompensada. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4, verso de número 17. Depois marca aí Efésios 6, 21. 1 Pedro 5, 12. O crente fiel, irmão, sempre será lembrado. O crente fiel sempre será lembrado. Aqui nós já estamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Olha só o que diz o texto. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, fiel no Senhor, a qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja, irmão. Então a fidelidade, ela é recompensada. Os fiéis, eles jamais serão esquecidos. Os fiéis sempre é lembrado. Por isso que é importante eu e você andarmos em fidelidade. Imagina que você aí, é um crente fiel. Você está passando uma prova grande, alguém vai lembrar de você. Eu vou visitar a irmã, que a irmã é fiel, o irmão é fiel. Está passando aquela luta, eu vou lá, vou orar junto, vou entrar na batalha com ele. Porque o fiel não é esquecido, mas o infiel é esquecido, é ou não é? Quando você vê um infiel, irmão, passando luta, prova, sofrendo na vida, o que você diz? Ele merece. Ele merece, ele plantou e tem que colher. Não é isso que vem na nossa cabeça? Por quê? Porque o infiel, irmão, eles são esquecidos, mas os fiéis sempre serão lembrados. Olhe para o irmão com muita educação, diga: seja fiel, que você sempre vai ser lembrado, principalmente por Deus, irmão. Principalmente por Deus, porque os fiéis sempre ele é lembrado. Salmos 31, verso 23. O crente fiel será guardado pelo próprio Deus. Aquele, irmão, que é fiel, Deus guarda, Deus protege. Pastor, eu quero ser guardado, eu quero ser protegido. Qual é o segredo? Fiel, fidelidade. Se você for fiel a Deus, você vai ser guardado pelo próprio Deus. Salmos 31, pega aí a tua Bíblia. Porque os fiéis, irmãos, sempre eles serão guardados. Vai dando glória a Deus, dizendo aleluia. Sempre serão guardados, irmãos. 31 e o 23 diz assim: amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao soberbo. Deus, ele guarda quem? Os fiéis. Então, se eu sou fiel, irmão, na hora da provação, olhe para cá, Deus, ele pode permitir vir a maior pandemia, maior enfermidade, as maiores dificuldades, maiores desastre que possa existir, mas os fiéis sempre serão guardados. Deus não vai deixar os fiéis perecerem junto com infiéis.
Os infiéis até perecem, até morrem, mas Deus, Ele guarda os fiéis. Alguém recebe essa palavra aqui? Deus, Ele guarda os fiéis. Por isso que nós precisamos ser fiel, para que na hora da provação nós sejamos guardados. Não é isso que Apocalipse diz? Como guardar-te a palavra da minha paciência, também eu guardarei vocês na hora da provação que adivinha sobre o mundo inteiro. Para quê? Para experimentar os que habitam sobre a terra. Mas só serão guardados aquele que guarda a palavra, aquele que obedece a palavra. Agora a turma, olhe para mim, que quer ficar por aí balançando o esqueleto, não vai ser guardado não. Mas aquele que é fiel, ele sempre será guardado. Você pode glorificar a Deus por isso? Irmãos, a vitória é garantida aos chamados eleitos e fiéis. Apocalipse capítulo 17, verso 14. A nossa vitória ela é garantida aos eleitos, aos que foram chamados, os que são fiéis. Apocalipse 17, verso 14. Corre aí na tua Bíblia. Apocalipse capítulo 17, verso de número 14. E estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos senhores, Rei dos reis, venceram os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis, irmãos. Então, os eleitos e fiéis, eles têm a vitória garantida. Porque, irmão, o céu é para quem é fiel. Já viu aquele louvor da harpa que diz que no céu não entra pecado, irmão? E não entra mesmo não. Não, pastor, mas eu vou, quando estiver bem pertinho do arrebatamento, eu me ajeito. Pode não dar jeito, né, irmão? Não, pastor, na hora do céu lá eu tento entrar de lado assim que eu fico mais fino. Não entra. Não tem como. Já viu o ditado de filho que diz assim: não, quando a minha mãe é crente, quando ela for, eu seguro na canela dela e vou. Não vai. Não existe isso. Não existe isso. Esse é pensamento só da sua cabeça. A vitória é garantida aos chamados eleitos e fiéis. Olha que a palavra diz em Apocalipse 2:10: quem for fiel até a morte receberá a coroa da vida, irmão. Não é só ser fiel uma parte, é fiel até a morte. Olhe para mim. Se chegasse aqui, daqui a pouco, aqui um bocado de cabra aí, armado, dizendo: olha, nega ou morre. Acho que um bocado ia correr, né, irmão? Um bocado ia correr. Eu acho que uns 2 ou 3 ia morrer por amor a Cristo mesmo. Olha aqui para mim. Quem for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Não é ser fiel a Deus uma parte da vida. Não, eu vou servir a Deus, vou ser fiel num período de 10 anos da minha vida. Vou ficar 10 anos fiel. Aí depois eu vou lá fora, dou uma voltinha, e nessa volta pode não voltar mais. Nós precisamos ser fiel até a morte, porque aquele que for fiel até a morte, ele vai receber a coroa da vida. Levante as tuas mãos. Quem já ouviu a história da natividade? Ela morreu com todos os seus filhos e não negaram o Senhor Jesus, irmão. E não negaram o Senhor Jesus. Fidelidade. Foi morta até a morte, fiel até a morte, mas não negou. Aqueles que foram jogados na arena, comidos por leões, mas não negaram, foram fiel até a morte. Aquele que for fiel até a morte receberá
a coroa da vida, irmão. E tem países hoje que cristãos estão sendo colocados dentro de cova, de vala, vivo, e sendo mortos, irmão, fulminados, tendo as suas cabeças decepadas, mas eles estão sendo fiel até a morte e receberão a coroa da vida. Levanta as tuas mãos, olhe para alguém agora, diga: seja fiel até a morte. Segura na mão do irmão e diga: seja fiel até a morte. Não importa o que está acontecendo na sua vida, seja fiel até a morte, que o Senhor vai dar a você a coroa da vida. Irmão, tem países aí que realmente as pessoas estão sendo perseguidas por amor a Cristo, sendo mortas por amor a Cristo. E tem gente, irmão, dentro da igreja brasileira, envolvido em fofoca porque fala demais e depois está dizendo que está sendo perseguido. Diga: misericórdia. Isso não é perseguição não, irmão. Perseguição é o povo lá que está morrendo por amor a Cristo. Isso significa que o infiel, irmão, ele terá a morte eterna. O infiel terá a morte eterna, mas o fiel terá vida eterna. Você recebe essa palavra aqui nesta noite? O homem fiel, olhe para mim agora. O homem fiel, ele vai abundar em bênção. O que é isso, pastor? O homem fiel, ele vai ter bênção com abundância na sua vida. Tem texto? Tem. Vamos para o texto. Provérbio 28, 20. Vai dando glória a Deus. Provérbios 28, 20. Olha que a palavra diz, irmãos, para nós. Provérbio 28, 20. Diz assim, ó: o homem fiel abundará em bênção, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Já viu aquele ser humano, irmão, que quer se enriquecer a todo custo? E a Bíblia diz que ele não vai ficar sem castigo. Mas o homem fiel, você sabia que o que atrai as bênçãos de Deus na sua vida é a fidelidade? O que atrai as bênçãos de Deus na minha vida é a fidelidade. Olhe para cá, se eu sou fiel, se você é fiel, você vai abundar de bênção, vai ter bênção na tua vida com abundância. Levante as mãos. Pastor, o que eu faço para me ter muita bênção? Seja fiel, obedeça a Deus, que você vai ter bênção da parte dele. Mãe, eu lembro uma época da minha vida que eu estava querendo fugir da vontade de Deus, e eu queria um trabalho de todo custo. Não, eu quero é trabalhar porque todo mundo tem o seu trabalho, e no fim do mês tem um faz-me rir, eu quero ter também. E eu fiquei teimando que eu queria, e Deus querendo eu na obra. E eu fui atrás de um bocado de trabalho, e Deus não deixava. E eu sabia fazer, que eu tenho um bocado de curso. E Deus não fechou as portas, irmão. Que eu passei uns perrengues mesmo, né? Mas a partir do momento que eu aceitei a vontade de Deus, que Deus queria eu para cá, Deus queria eu na obra e eu querendo para cá. E uma vez eu até questionei com Deus: mas todo mundo pode ter um trabalho, menos eu. Não pode. Que ser humano é esse que não pode ter? Que Deus queria eu aqui. A partir do momento que eu aceitei a vontade de Deus, Deus tem cuidado de nós até hoje. Levante as tuas mãos, seja fiel, irmão, porque a fidelidade vai atrair as bênçãos de Deus na sua vida. Só seja fiel. Pastor, eu quero ter bênção de Deus na minha vida, eu quero ter portas abertas.
Começa a verificar na tua vida onde está faltando alinhar, onde está faltando consertar, onde está faltando se endireitar. Conserta direitinho, coloca tudo alinhado direitinho, que você vai ver que as bênçãos de Deus serão derramadas sobre a sua vida. Levante as mãos. O Senhor vai abençoar a tua casa. Lembre da fidelidade, lembre da obediência. Obedeça. Se você for fiel, irmão, irmã, se nós formos fiel, você vai ter bênção na sua vida com abundância. Que você vai ter até que repartir com o outro. Tantas bênçãos que Deus vai entregar nas suas mãos. Vamos ler de novo o 20, leia comigo. O homem fiel abundará em bênção, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Então você quer viver as bênçãos de Deus? Pastor, eu quero ter bênção de Deus na minha vida. Eu quero ser um homem abençoado. Só seja fiel. Seja um homem fiel em tudo, irmão. Irmão, eu lembro que eu fui uma vez numa entrevista de emprego. Eu estava com uma rasgadura grande nas costas de um trabalho anterior, que eu fazia muita força. E na hora que a moça balançou meu braço assim, realmente estava inchado. Ela disse: você tem algum problema? Eu disse: eu tenho uma rasgadura aqui, mas eu estou querendo um trabalho. E ela levantou, eu gritei, irmão, que estava inchado realmente. Ela só fez mandar eu levantar, vestir a camisa e vá-se embora para sua casa. Foi melhor ficar desempregado, mas fiel. Levante as mãos. Deus, Ele cuida de você, irmão. Você não precisa ser infiel para ter benefício. Levante as tuas mãos. Se for para se beneficiar através de mentira, diga comigo assim: estou fora. Se for para ser beneficiado através de mentira, eu estou fora. Vamos ser fiel, que Deus vai cuidar de você, irmão. Olha outra prova, irmão. No período que eu fiquei doente, eu fui atrás de um benefício, e a advogada perguntou assim para mim. Eram duas advogadas. Ela disse assim: o senhor mora, a sua casa lá é grande? Eu disse: é. Minha mãe mora numa casa grande, 2 andares. Quantos quartos? Vários quartos. É alugada, a casona é boa de cerâmica, boa, bonita, em frente da linha do trem. E o senhor tem... O que o senhor tem lá? Eu falei as cores que eu tinha. Na época eu tinha notebook, eu tinha um bocado de coisa. Aí eu fui falando. Ela disse: mas como é que o senhor tem essas coisas que o senhor não trabalha? Eu digo: Deus me abençoa. Deus é um Deus que abençoa a minha vida. E ela disse assim para mim: então para nós conseguir o benefício, nós vamos alugar uma casa velha para o senhor, cheia de coisa velha, e nós vamos mentir. Que eu disse: eu não quero não. Se for para ter o benefício por causa de mentira, deixa eu assim mesmo. Levante a tua mão, diga glória a Deus, seja fiel, irmão. E eu barrei na hora: não quero. Para ter benefício por meio de mentira, deixa eu vivendo na graça de Deus. Levante as tuas mãos. É melhor você ser fiel, irmão. Seja fiel, que Deus sempre será o provedor da sua vida. Seja fiel, 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 fiel. Seja fiel ao Senhor. O que acontece com o fiel? O fiel abundará em bênção. O segredo é ser fiel. Seja fiel. Não queira dar jeitinho não, irmão, não. Seja fiel. Deixa que é Deus que vai pelejar por você. Se uma porta fecha aqui, outra abre lá, porque o nosso Deus é um Deus de providência. Levante as tuas mãos. O nosso Deus é um Deus de providência, e você sempre está no cuidado do Senhor Jesus. Fique em pé agora. Receba essa palavra. Seja fiel, irmão. A recompensa da fidelidade. A recompensa da fidelidade vale a pena. Requer-se do dispenseiro que cada um se ache fiel. Vamos ser fiel a Deus. Aleluia. Os irmãos da live, Deus abençoe você, sua casa, sua família.
Vem aqui, irmão, quero orar pelos irmãos aqui. Em nome de Jesus.